Beleza, galera? Bem-vindo a mais uma videoaula do canal Pra Tirar 10. Eu sou o professor Wilton. Vou explicar para vocês aqui sobre adição de frações, mas agora envolvendo também números negativos. Lembram daquela ideia de quando você tem duas dívidas, você vai ter uma dívida ainda maior e o resultado vai acabar sendo negativo porque se trata de uma dívida? Olha isso aqui, duas frações negativas, no caso, dois denominadores diferentes que a gente precisa primeiro achar o mínimo múltiplo comum, MMC, entre o 2 e o 5, para poder fazer as contas aí. Então, achar o mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 5 é muito fácil. É olhar para a tabuada do 2 e para a tabuada do 5 e ver qual que é o resultado que aparece igual primeiro nas duas tabuadas. Eu sei que na tabuada do 2 eu tenho um resultado que é 10 e na do 5 também eu tenho 10. Então eu vou trabalhar aqui com o denominador 10, procurando frações que sejam equivalentes a estas, mas com denominador 10. No caso, gente, esse 2 para virar 10 é preciso que a gente multiplique ele por 5. A mesma coisa eu faço com um negativo. Multiplicando um negativo por 5, eu tenho 5 negativo. Agora, olha esse 5. Para ele se tornar 10, é preciso que multiplique por 2. A mesma coisa eu faço com o numerador. O 3 negativo multiplicado por 2, ele vira 6 negativo. Dobrou de tamanho. Agora sim a gente tem duas frações com denominadores iguais. No caso aí, o denominador 10. Se a fração é uma adição, se a conta é uma adição, em que eu tenho o denominador 10, ele vai continuar sendo 10. São duas dívidas. Eu vou ter uma dívida muito maior, portanto, o sinal aqui do resultado vai ser negativo. E quando eu tenho duas dívidas, gente, dois números negativos, eu vou juntar eles. E vou falar que 5 mais 6... dá 11. Vou colocar um 11 lá. Pronto. Resultado aí, continha resolvida. 11 décimos negativos. Tá? Quem diria, que 1 meio negativo mais 3 quintos negativos daria 11 décimos negativos. Pois é. Vamos ver um outro exemplo? Vamos ver aqui um outro exemplo aqui. Vamos apagar isso aqui tudo. Vamos apagar aqui. Antes de apagar essa continha aqui, dê uma verificada nisso aqui, Tcharam! Beleza? Vamos apagar então tudo isso aqui, gente. E vamos ver um outro exemplo aqui, Quando a gente tem uma conta, ou uma fração, no caso uma fração, uma fração negativa e uma fração positiva. Vamos colocar aqui 2 quintos. Temos uma fração negativa e uma positiva. 3 quartos negativo, 2 quintos positivo. Na adição, a gente vai fazer o seguinte, Primeiramente, a gente já sabe que os denominadores não estão iguais e a gente precisa achar uma forma de acontecer isso. Eu sei que na tabuada do 4 e na tabuada do 5, o 20 é o resultado que aparece comum nas duas tabuadas. A gente vai usar o 20 como nosso denominador aí. Vamos transformar em frações equivalentes. 4 virou 20, então multiplicou por 5. Mesma coisa a gente faz com o 3. 3 vezes 5 vai dar 15. Não esquecendo do sinal negativo aqui, já que é uma fração equivalente, ela também é negativa. Olha para esse aqui, 2 quintos, o 5 virou 20 porque a gente quadruplicou ele, multiplicou por 4. Vamos fazer a mesma coisa com 2, o nosso numerador ele vai virar 8, porque 2 vezes 4 é 8. Lembrando que essa fração é positiva, essa aqui também vai ser positiva. E agora sim, a gente tem duas frações com denominadores comuns. O 20
e o 20 aqui, ó. Já que o denominador é comum, a resposta também vai ter o denominador 20. Olhando aqui para cima, a gente tem 15 negativo com 8 positivo. A gente tem muito mais dívida do que ganho. O 15 tem maior valor absoluto que o 8. Então a gente vai pegar essa dívida, que é o 15, e vamos subtrair o 8 e ver quanto ainda sobra de dívida. 15 tira 8, eu já sei que vai sobrar 7. Então vai vir aqui o resultado, ó, 7/20. E já que a dívida é muito maior que o ganho, o nosso resultado vai ser negativo, porque continuou sendo dívida. Beleza? Olha aí, ó. Gente, ainda nessa ideia, podemos pensar de forma análoga à subtração de frações, tá? Vamos fazer aqui vamos pegar uma continha que a gente faça subtração de frações. Deixa eu voltar. Vamos abrir um novo arquivo aqui. Vamos abrir um novo arquivo para a gente fazer a multiplicação de frações. Multiplicação não, é a subtração de frações, né? Vamos pegar aqui duas frações negativas, ó. 1/3 negativo. E vamos fazer uma subtração, vamos subtrair 2/7 negativos também. Essa é bem difícil, hein? Essa é bem difícil, ó. Primeiramente, a gente já percebe que o denominador não está comum. Olhando para a tabuada do 3 e do 7, a gente acha o MMC entre 3 e 7, que no caso é o 21. Então a gente vai montar duas frações que tenham denominador 21 e sejam equivalentes a 1/3 e 2/7. Vamos lá então? Olha aqui, ó. 3 para virar 21 é preciso que multiplique por 7. Vamos fazer a mesma coisa com 1. E 1 vezes 7 vai se tornar... 1 vezes 7 é 7. Não esquecendo do sinal negativo, vamos colocar aqui também, ó. Beleza. Concluímos que 1/3 negativo é o mesmo que 7/21 negativo. Agora vamos para cá. O 7 para se tornar 21 é preciso que ele triplique. O mesmo a gente vai fazer com 2. E triplicando o 2, a gente tem 2 vezes 3, que é 6. Então 6/21, não esquecendo do sinal que é negativo também, né? 6/21 negativo é o mesmo que 2/7 negativo. E agora sim a gente montou duas frações, gente, que tem o mesmo denominador, o 21. Olha aí, se os denominadores são iguais, ele vai continuar sendo o mesmo. E a gente só vai pensar aqui, ó. 7 negativo e 6 negativo na subtração. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não vai pensar que a gente vai juntar duas dívidas agora. A gente não vai pensar dessa maneira. A gente vai pensar o seguinte, ó. 7 negativo, tá? E você vai tirar 6 negativo. Você vai ter que pensar que é uma adição com o oposto do segundo. Então vai ficar assim, ó. Mais o oposto do 6 negativo, 6 positivo aí, ó. 7 negativo é muito maior que 6 positivo, então vai continuar sendo uma conta negativa e vai dar 1 negativo. Beleza? Esse é o resultado. Abraço, até uma próxima videoaula. Bons estudos.